Saudações, amigo ouvinte da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em nosso programa anterior, iniciamos os nossos estudos sobre o item a parentela corporal e a parentela espiritual. Dando continuidade, podemos dizer que, de acordo com o ensino dos espíritos, há duas espécies de famílias. Uma são aquelas famílias unidas pelos laços espirituais e as outras são as famílias unidas pelos laços corporais. Quais são as diferenças entre elas? As primeiras, as famílias unidas pelos laços espirituais, têm esses laços duráveis, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Já as famílias unidas pelos laços corporais, podemos dizer que esses laços não são tão duráveis quanto as primeiras. São laços frágeis como a matéria, que se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi isso que Jesus quis tornar compreensível quando disse aos seus discípulos: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos." Quer dizer, esta é a minha família unida pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus deixa entender então que a partir do momento que nós efetivamente fazemos a vontade de Deus, nós passamos também a fazer parte de sua família espiritual. Nos vinculamos diretamente ao coração do Cristo, de acordo com o seu conceito de família espiritual. E muitos perguntam: qual seria, enfim, a vontade do Pai? Ora, meus irmãos, a vontade do Pai é muito simples e se encontra no ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já conversamos em programas anteriores sobre esse conceito de amar que Jesus nos ensina. Num primeiro momento, se temos dificuldades em exercitar o amor incondicional como um sentimento, nós precisamos vivenciar o amor incondicional como comportamento. Ou seja, devemos ter atitudes amorosas para com todas as criaturas, mesmo para com aquelas que não nos são simpáticas, mesmo para com aquelas que nos querem o mal. É isso que o Pai espera de nós. Exercitando diariamente o amor incondicional como comportamento junto aos nossos irmãos, junto aos nossos semelhantes, nós estaremos criando condições íntimas em nosso espírito para o florescer do amor incondicional como sentimento, que foi, enfim, o que Jesus demonstrou por todos nós. De acordo com o conceito do Cristo, quando exercitarmos esse amor em nossas atitudes no dia a dia, em nossas palavras, em nossos pensamentos, aí sim nós nos colocamos como membros verdadeiros da família do Cristo. Allan Kardec nos lembra, neste estudo,
que a hostilidade que os irmãos de Jesus tinham para com ele se acha claramente expressa na narração de Marcos, onde diz que eles tinham um propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que Jesus havia perdido o espírito. Essa expressão quer dizer perdeu o juízo. Eles achavam que Jesus estava fora de si, estava louco, e demonstravam isso de forma muito clara. Tem outras passagens do Evangelho em que este comportamento dos irmãos de Jesus para com ele também fica claro. Quando Jesus, informado sobre a chegada deles, conhecendo os sentimentos que eles nutriam a seu respeito, era totalmente natural que o Mestre dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Quer dizer que, do ponto de vista das ligações do Espírito, os discípulos de Jesus eram verdadeiramente mais seus irmãos do que os seus irmãos carnais. Vejam que interessante. Às vezes encontramos situações parecidas na nossa vida, no nosso dia a dia, junto a pessoas bem próximos de nós. Porém, ressaltamos a informação, o ensino de Allan Kardec que vimos no programa anterior. A maior parte dos espíritos que reencarnam em um grupo familiar são espíritos simpáticos, são espíritos afins. Não são inimigos de passado, não são adversários. Pode acontecer em algumas situações que um espírito que não nos é simpático venha a reencarnar em nossa família. Mas esta não é a regra, esta é a exceção. Fica fácil também percebermos por que os irmãos de Jesus tinham essa animosidade, esta hostilidade para com ele. Jesus é um espírito de altíssima evolução. Não podemos nos esquecer que o nosso planeta, que de acordo com a ciência tem por volta de 4 a 4,5 bilhões de anos, este planeta foi criado por Jesus, que coordenou os trabalhos de uma equipe de engenheiros siderais. Vejam, meus irmãos, o poder que este espírito, que aqui na Terra nós o conhecemos pelo nome de Jesus, já tinha há mais de 4 bilhões de anos, capaz de criar um planeta, de criar neste planeta todas as condições propícias para o desenvolvimento da vida. E este Espírito é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso governador, é o nosso Cristo. Portanto, é natural que um espírito desta capacidade, ao reencarnar em um planeta atrasado como o nosso, dificilmente iria encontrar espíritos que se afinizassem tão prontamente com os seus propósitos, com os seus ideais, com os seus objetivos, mesmo dentre aqueles que eram seus familiares consanguíneos. Por outro lado, Allan Kardec separa a condição da mãe de Jesus de seus irmãos. Lembra o codificador que, embora na companhia deles estivesse a sua mãe, Jesus generaliza o ensino, mas que, de maneira alguma, isso implica que ele quisesse declarar que sua mãe, segundo o corpo, segundo as ligações da carne, nada lhe era como espírito, que só indiferença ela merecia. Não, não é isso. Em várias outras passagens do Evangelho,
Jesus deu provas suficientes do contrário. Ele tinha por sua mãe um respeito, um amor, um carinho, uma admiração muito grande. Disto não resta a menor dúvida. Voltando um pouco o nosso olhar para a sociedade, para o mundo de uma forma geral, vamos perceber, sem muita dificuldade, que os problemas familiares ocorrem desde tempos imemoriais. Não são de agora, não. Dizemos isso porque algumas pessoas costumam falar que o que acontece hoje não acontecia antes nos ambientes familiares. Mas a verdade não é bem essa. O que acontece é que hoje, com esse mundo globalizado em que nós vivemos, onde as informações são repassadas de uma maneira muito rápida, esses problemas são mais discutidos e são mais expostos pela mídia ao grande público de uma forma geral. Então, não é que no passado não existiam conflitos familiares. Existiam sim. Não negamos que talvez a natureza destes conflitos fosse um pouco diferente da natureza dos conflitos de hoje, mas que existiam, existiam. A diferença é que hoje eles são mais demonstrados, ficam mais claros, mais explícitos para todos. De certa forma, é até bom, porque provoca uma discussão em torno do assunto, onde pessoas das mais diferentes formações profissionais e mesmo religiosas tentam encontrar uma solução para esses conflitos. Precisamos também nos lembrar de que vivemos uma época em que existe uma necessidade muito grande, e o Espiritismo se preocupa com isso, em restaurar os nossos valores éticos, morais, culturais e espirituais. A humanidade, ao longo do tempo, parece que em alguns momentos perdeu isso, perdeu essas referências desses valores que são tão importantes para a nossa vida, para o nosso convívio familiar e social. Nós vivemos época de grandes tormentos em que instituições nobres, como o lar, como a família, como o matrimônio, só para ficar nessas três, são consideradas, e aí fica a nossa opinião, consideradas de forma totalmente equivocadas como decadentes e obsoletas. A evolução tecnológica e o avanço das ciências aceleraram sim o processo de despertar da consciência humana desde o mais jovem, adiantando o seu contato com as informações exteriores. Não há dúvida, meus irmãos, de que vivemos dias de glória do intelecto na área da tecnologia, da cibernética, da física quântica, da engenharia genética, da biologia molecular e tantas outras. Mas também não há a menor dúvida de que vivenciamos no nosso dia a dia verdadeiras aberrações do sentimento e da moral, aguardando orientação segura. E onde estaria essa orientação segura? Entendemos que dentro dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque o Espiritismo nos convida a todo momento a uma revisão de nossos conceitos, a uma mudança de postura, a uma renovação mental, a uma reforma íntima, moral
e espiritual. O Espiritismo nos pede um aprofundamento consciente e bem sério da nossa realidade, da realidade de cada um de nós na condição nossa de ser imortal, que na verdade todos nós somos. Precisamos ter isso em nossa mente de forma muito clara. Nós não somos um corpo de carne, nós somos espírito. Estamos com Teilhard de Chardin, que dizia: não somos seres físicos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que têm experiência no plano físico. Não podemos nos esquecer disso. Somos seres imortais. Portanto, esse é o convite que o Espiritismo nos faz. E toda essa revisão de conceitos, todo esse processo de reforma precisa começar no lar. E essas definições de família consanguínea, de família corporal, são importantes para entendermos a nossa posição dentro da família, dentro do lar. É preciso desde cedo trabalhar a educação moral, a formação moral de nossos filhos, porque como espíritos imortais, todos nós trazemos as nossas tendências de vidas passadas e sabemos que nem todas as tendências que trazemos são boas. Aquelas que são boas devem ser potencializadas, otimizadas pelos pais, mas aquelas que não são boas precisam, também pelos pais, serem trabalhadas desde a mais tenra idade. Educação moral é diferente da instrução. A instrução prática nós recebemos na escola, junto aos nossos professores, mas a educação moral é de responsabilidade dos pais ministrarem aos seus filhos. E fazendo isso, estão cumprindo a sua missão de auxiliarem estes espíritos, agora na condição de seus filhos, a progredirem intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Comentando uma questão do Livro dos Espíritos, a de número 685, Allan Kardec diz assim, abre aspas, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Fecha aspas. Este é o conceito espírita de educação. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Podemos ter boa ou má educação, porque podemos ter bons ou maus hábitos. Cabe aos pais auxiliar os filhos nesse processo de correção dos maus hábitos para adquirir bons hábitos. Essa é a tarefa do pai e da mãe espírita, a missão que lhes foi confiada por Deus. Interrompendo o nosso programa de hoje, em que estamos falando sobre família, sobre parentes, gostaríamos de trazer o capítulo 19 do livro Conduta Espírita, ditado pelo espírito André Luiz ao médium Valdo Vieira. A referência evangélica é o versículo 8 do capítulo 5 da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. O apóstolo dos gentios diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus,
e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E o nosso querido amigo André Luiz nos traz no capítulo 19 do Conduta Espírita a lição perante os parentes. E ele diz assim, abre aspas, desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos que não lhe compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. Dilatar os laços da estima além do círculo da parentela. A humanidade é a nossa grande família. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. O cumprimento do dever criado por nós mesmos é lei do mundo interior a que não poderemos fugir. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Fecha aspas. Meus irmãos, no nosso próximo programa continuaremos este estudo. Até lá, muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a todos.